Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Há 1990 anos atrás, ocorreu um dos maiores eventos da história da humanidade. No dia de Pentecostes, no ano 31, Deus começou a habitar no homem, a viver no homem. A Igreja de Deus foi fundada, começou, isto é o Israel de Deus, a nação sagrada de Deus, o templo espiritual de Deus. Começou o ministério de Deus que tinha sido escondido desde sempre. Assim, agora o homem pode tornar-se membro da família de Deus. Isto é, através deste milagre que aconteceu no dia de Pentecostes, há 1990 anos. Os homens podem se tornar realmente filhos de Deus. Isto é, e será na ressurreição, à vinda de Cristo. Então, o mistério de Deus estará encerrado. Esse dia, esse evento, esse acontecimento, essa ressurreição por vir, que vai ser possível através do milagre e do sacrifício de Jesus Cristo, mas essa mudança em nós que é possível através do Espírito Santo de Deus, para nós virmos a ser filhos e filhas de Deus. Essa é a razão da Bíblia. Essa é a razão, o propósito de Deus para a humanidade. Porque Deus se está reproduzindo. Deus está dando a vida eterna e herança à sua família, que herdarão o reino de Deus. Queridos irmãos, isso explica o propósito da criação física de Deus. Isso explica porque é que você e eu nascemos como seres físicos para virmos a ser uma criação que Deus usará. Através de nós, seres físicos, Deus nos vai trazer à glória a sua família para um grande propósito para lá disso, depois como seres espirituais. Nós hoje em dia, como aqueles poucos que são escolhidos e selecionados, nós somos as primícias de Deus. Queridos irmãos, as primícias simplesmente significa que somos os primeiros. Haverá muitos mais depois. E por isso, esse dia de Pentecostes, que representa 50º dia, que se refere ao 50º dia depois do movimento da oferta movida, do molho que foi oferecido, simbolicamente, que representa Cristo a ser oferecido a favor de nós, para que nós possamos receber o Espírito Santo de Deus. Depois, para que nós depois, com o Espírito Santo de Deus, possamos nos desenvolver e crescer usando o Espírito Santo. Isto é, usando o propósito e a função do Espírito Santo. A propósito e a função, porque é que recebemos este dom? Para crescermos na santificação, de virmos a ser
filhos de Deus. Então, como é que este propósito de Deus é realizado e cumprido? Como é que o Espírito de Deus nos ajuda a cumprir o plano de Deus para a humanidade? E o que é o plano de Deus para conosco? Qual é o objetivo, o propósito principal de recebermos o Espírito Santo de Deus? Quais são as obras do Espírito Santo? E como é que podemos, assim, adorar Deus na verdade e em espírito? Então, a primeira pergunta seria: quando é que o Espírito de Deus foi dado? Vejamos então em João capítulo 7, versículo 37 a 39. João 7, versículo 37 a 39. Diz assim: no último dia, o grande dia da festa, isto é, ao fim da festa dos tabernáculos, ao início do 8º dia, levantou-se Jesus e proclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, e entendemos, queridos irmãos, que crer significa que obedecemos. Quando cremos e acreditamos numa pessoa, vamos fazer o que essa pessoa diz para nós fazermos. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescessem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Quando Jesus disse isso, ainda ele era ser humano físico, estava na terra, ainda não tinha sido glorificado, e por isso o Espírito até aquele momento ainda não tinha sido dado. Vejamos também em João capítulo 17. João 17, versículo 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Ora, isto foi a oração dele depois da cerimónia da Páscoa e dele introduzir o simbolismo do Novo Testamento, o simbolismo da Páscoa no Novo Testamento, do pão e do vinho, e que começou esse simbolismo, está claro, com o lava-pés. Foi depois disso, depois ele deu então um discurso, e ao fim desse discurso orou em João 17, antes de ir para o jardim de Getsemane. E então ele, antes de sair para o jardim, fez esta oração. Diz assim: levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho. É chegada a hora para Jesus Cristo ser glorificado. Depois de ele morrer, quando ressuscitou, foi glorificado. Te glorifica a ti. E depois veja também no versículo 4 e 5. Eu, disse Jesus Cristo, te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus Cristo fez a obra do Pai, a responsabilidade que ele tinha a fazer. E agora, versículo 5, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Quando é que Jesus Cristo então foi glorificado? Depois de morrer, depois de ser ressuscitado, ele foi glorificado e está assim ao lado direito do Pai. E, por
Por isso, Jesus Cristo foi glorificado quando ele ressuscitou com um corpo glorioso e ascendeu ao céu, ao lado do Pai. Mas vejam aqui, diz assim: agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Contigo mesmo. Isto é, junto de ti, ao teu lado. Com a glória que eu tive. A glória que Jesus Cristo tinha antes de ser encarnado. Ele tinha, que ele estava ao lado do Pai com essa glória. E se esvaziou e veio para a terra como Jesus Cristo. E agora, depois de morrer, ele ressuscitou e foi glorificado. E por isso ele está aqui a orar antes desse sacrifício, a dizer: Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. Antes que houvesse mundo. Antes da criação. Antes da criação deste mundo. A palavra mundo aqui é o grego 2889, cosmos, que sim, significa a ordem, a humanidade, mas também tem o significado do universo, o arranjo das estrelas, das hostes espirituais, como um ornamento dos céus. E daí vem palavras como cosmografia, que é a parte da astronomia que se preocupa com o estudo e descrição do universo. Antes da criação do universo, do mundo. E por isso, Jesus Cristo diz: glorifica-me, Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes de Jesus Cristo ter criado, debaixo da instrução e da ordem do Pai, o mundo. Por isso vemos que Jesus Cristo está aqui a orar pela restauração completa da glória e comunhão pré-encarnada que tinha com o Pai. Como vemos em João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, que veio a ser Jesus Cristo, que veio a ser encarnado como Cristo. Vimos isso no versículo 14, o Verbo se fez carne. Por isso, no princípio era o Verbo. No princípio, o Verbo existia. E o Verbo estava com o Pai, com Deus, com o Pai. O Verbo, aquele que veio a ser Jesus Cristo, estava ao lado com o Pai. E o Verbo era Deus. Era da família de Deus, era do género de Deus. Era da qualidade de ser Deus. Era da glória dessa glória. Ao lado do Pai. Ele se esvaziou e veio para a terra. Depois de morrer, foi ressuscitado pelo Pai. E voltou a ter a glória que tinha. É o que lemos aqui em João capítulo 17. Versículo 5. Por isso vemos que não é que Jesus Cristo tinha uma pré-existência fictícia, assim, uma coisa ideal. Não. Ele tinha uma pré-existência real, consciente, com um ser separado e diferente do Pai. Ao lado do Pai. E por isso é que ele diz que tinha contigo. Em Filipenses 3, versículo 21. Filipenses 3, versículo 21. Filipenses 3, versículo 21.
o qual transformará, falando acerca do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Quando nós ressuscitarmos à vinda de Cristo, Jesus Cristo vai transformar o nosso corpo de humilhação, o nosso corpo de corrupção, o nosso corpo físico, para ser igual ao corpo da glória de Cristo, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Jesus Cristo tem o poder de subordinar a si todas as coisas. E Ele vai transformar o nosso corpo à ressurreição, à primeira ressurreição, ou aqueles que estão a viver ainda, que são verdadeiros cristãos, fiéis até ao fim, vai os transformar de seres físicos para seres espirituais à vinda de Cristo. Queridos irmãos, é importante entender isto, que vamos ser transformados à vinda de Cristo com uma glória igual ao corpo de Cristo. Isso é uma coisa enorme, enormíssima. Mas notem que os discípulos de Cristo não foram regerados pelo Pai durante o ministério terreno de Cristo. Tomem nota disso. Vejam aqui em João, capítulo 16, versículo 7. João 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade. Convém que eu vá. Se eu não for o Consolador, não virá para vós. Se, porém, eu for, eu vos-lo enviarei. Se Jesus Cristo não fosse morrido, tivesse sido sacrificado, tivesse morrido, tivesse sido ressuscitado e glorificado, por isso é que diz que convém, diz assim, convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo, o Consolador, o Conselheiro, o Paraclitos, vamos falar um bocadinho mais acerca disso, não virá para vós. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Jesus Cristo foi para o céu, glorificado, para nos enviar o Espírito Santo. E diz: convém-vos que eu vá. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque convém a nós que Jesus Cristo tinha que ir para nos enviar o Espírito Santo. Qual é a vantagem, qual é o benefício para nós de recebermos o Espírito Santo? Isso vamos ver e entender melhor conforme continuamos neste sermão. Mas convém, aqui é da palavra grega sumphero, 48:51, que quer dizer para ajudar ou contribuir para ajudar, para juntar. Por isso convém, para contribuir, para nos ajudar,
Vejam em João capítulo 14, versículo 15 a 18. João 14, versículo 15 a 18. Se me amais, guardarás os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus Cristo estava a dizer aos apóstolos que o Espírito habitaria neles, mas que estava com eles. Sim, Jesus Cristo estava com eles. E em semelhança, o Espírito de Deus estava com eles. Jesus Cristo estava com eles pessoalmente. Mas Jesus Cristo, está claro, não estava neles. Mas que o Espírito Santo de Deus, outro Consolador, iria estar neles, em vós. E por isso estamos aqui a ver funções importantes, que estamos a começar a ver funções importantes que o Espírito Santo vai desempenhar ou está a desempenhar na Igreja, são semelhantes às funções que Jesus Cristo desempenhou pessoalmente para com os seus discípulos e que Jesus Cristo continua a fazer hoje por meio do seu poder do Espírito Santo. E por isso vemos aqui outro ponto, que o Espírito de Deus pode trabalhar consigo, com você, antes de você ser regenerado. Porque o Espírito estava com eles, com os apóstolos, diz assim, o Espírito da verdade, no versículo 17, que diz que habita convosco e estará em vós. O Espírito de Deus pode trabalhar consigo antes de você ser regenerado. Isto é, o Espírito de Deus pode trabalhar consigo antes de você receber o Espírito Santo após o batismo pela imposição das mãos. Veja então aqui em Mateus 16, versículo 13 a 17. Mateus 16, versículo 13 a 17. Mateus 16, versículo 13 a 17. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quer dizer, as pessoas aí, quem é que dizem que é o Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem? O que é que eles dizem? E eles responderam. Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos outros profetas. Mas vocês, perguntou Jesus, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Mas vocês os apóstolos, o que é que vocês dizem? Quem é que vocês acham que eu, Jesus Cristo, sou? Respondeu Simão Pedro, dizendo: tu és o Cristo, isto é, o Messias, o Filho do Deus vivo.
Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, isto é Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o Pai que está nos céus. Quer dizer que o Espírito de Deus já estava a trabalhar com eles, a revelar a eles, porque o Pai revelou a eles através do Espírito de Deus quem era Cristo. Embora eles não tinham recebido o Espírito de Deus, porque ainda não estava neles, como Jesus disse. E por isso isto demonstra que Deus pode revelar o seu conhecimento, pode revelar a nós o entendimento da verdade, embora ainda não estejamos batizados. E por isso vemos certos irmãos que eu estou a trabalhar neste momento e vejo que eles estão a entender a verdade, embora ainda não tenham sido regenerados pelo Espírito Santo que receberão após o batismo pela imposição das mãos. Vejamos então aqui em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, vê-se aqui o dia de Pentecostes, no ano 31 desta era corrente. Atos capítulo 2. Vamos começar a ler do versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Porquê? Porque estavam a celebrar o dia de Pentecostes. Estavam reunidos na casa do Senhor, que vemos em outras escrituras, que é o templo. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. Isto era o templo, onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Foi quando foram regenerados e receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Porque vem mais tarde, mais adiante, no versículo 8, que diz assim: e como ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Era um milagre de línguas, de falas, de idiomas que as pessoas entendiam. Perdão, embora tivessem vindo de vários países com várias outras linguagens e línguas, sim, eram judeus, mas viviam em outras terras e por isso falavam outras línguas, outros idiomas, outros sotaques. E todos ouviam na sua própria língua materna. Porquê? Porque nesta ocasião foi necessário de Pedro falar uma vez e todos entenderem a mensagem. E por isso o Espírito foi dado de uma forma muito dramática, pela primeira vez. Depois vemos no versículo 36 a 38 do capítulo 2. Diz assim: estava absolutamente certa. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Estejam completamente certos. Não tenham dúvidas nenhumas. Casa de Israel, israelitas que estão aí presentes no templo, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E então eles começaram a entender isso. Versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Entenderam, compreenderam e arrependeram-se. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E aqui está a fórmula, digamos assim, a maneira de como receber o dom do Espírito Santo.
Respondeu-lhes Pedro, dizendo: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Não dá aqui todos os detalhes acerca da imposição das mãos e da oração que vem com isso, mas é nesta sequência. É este, basicamente, o processo. Versículo 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Só aqueles que Deus chama serão acrescentados à igreja. Só aqueles que Deus chama serão acrescentados à igreja. Versículo 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E depois vejam no versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. É o Senhor que os acrescenta à igreja. É o milagre de Deus. É Deus que nos chama. Foi quando o Espírito Santo primeiro veio. Mas agora vamos ver um bocadinho mais. Então, o que é o Espírito Santo de Deus? O que é? Vejam aqui em João, capítulo 4, versículo 24. João 4, versículo 24. Diz assim: Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. De maneira que devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Não é com mentiras, não é com falsificações acerca do que é o Espírito Santo de Deus ou da verdade de Deus, mas temos que seguir a verdade e adorar a Deus em espírito. Deus é Espírito. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus, é a essência da vida que provém de Deus. Veja em João 15, versículo 26. João 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, Paraclitos, que vamos ver um bocadinho mais daqui a pouco, que eu vos enviarei da parte do Pai. Que eu, Jesus Cristo, vos enviarei da parte do Pai. O Espírito da verdade, que dele procede. Isto é, que vem do Pai. É o Espírito de Deus que vem do Pai. Esse Espírito dará testemunho de mim, de Cristo. Por isso vemos que Deus é a fonte, digamos assim. É de onde o Espírito de Deus procede. Deus é Espírito e este Espírito dele procede para nós. Esta essência que provém da vida que provém do Pai. Por isso estamos a ver aqui que para você ter Cristo em você, você deve ser chamado, você deve estar convicto, que é mais do que convencido, estar convicto. Você tem que se arrepender e receber esse perdão. E você tem que exercitar fé, tal como os israelitas, em Atos 2, se compungiu o coração porque acreditaram que tinham matado o Messias, o Cristo, e por isso precisamos exercitar fé no sacrifício de Cristo. Então, depois
recebemos o Espírito Santo após o batismo e a imposição das mãos, como lemos em Atos 2, 38. O objetivo principal do Espírito Santo, queridos irmãos, é criar uma nova vida dentro de nós. Porque o Espírito de Deus, Deus é a vida, é esta essência de vida que vem de Deus e por isso vai criar uma nova vida dentro de nós. Uma nova regeneração. Vejam em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, versículo 1 e 2. Assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Temos que fazer um sacrifício. Mas não é de bodas e cordeiros e touros. É um sacrifício vivo da nossa vida, dos nossos pensamentos, das nossas palavras. E não nos conformarmos com este século, com este mundão, mas transformarmos-nos pela renovação da nossa mente. A nossa mente tem que ser uma mente nova. Como? Porque estamos a receber a mente, a maneira de pensar, a essência da vida que vem do Pai, que vai transformar, renovar a nossa mente, vai lavar, vai regenerar, vai fazer de nós, para que nós estejamos a pensar e a falar e a atuar de uma maneira santa, como Deus é. Para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, existe uma transformação que acontece. Tornamo-nos um sacrifício vivo. Leia em Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 4 e 5. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, quando se manifestou a bondade, a caridade, a graça de Deus, do Pai, nosso Salvador, e o seu amor para conosco, porque que o Pai é o nosso Salvador? Porque Ele deu a instrução ao Filho de fazer isto e de morrer por nós. E o Filho, sim, morreu por nós. Ele é o nosso Salvador. Mas o Pai é que deu esta instrução, por isso o Pai também é o nosso Salvador. O Pai é que tem este amor por nós, que deu a nós o seu único Filho unigênito. Versículo 5. Não por obras de justiça praticadas por nós. Não é que somos assim pessoas tão boas. Não, não somos. Mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O objetivo principal do Espírito Santo é criar uma nova vida dentro de nós. Esta palavra regeneração, palingenesia, vem de palin, de novo, e de genesia, ou Gênesis, que é usado para linhagem e ancestralidade. Uma nova linhagem, porque vamos ser da linhagem do Pai
de Deus. E por isso representa um nascimento novo, uma reprodução, uma renovação, uma recriação, uma regeneração. Daí a criação de uma nova vida em nós, consagrada a Deus. Uma mudança radical de pensamento para o melhor. Vejam agora em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Versículos 17 a 19. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, as que se fizeram novas. A nossa maneira de pensar, os nossos sentimentos, a nossa mentalidade tem que mudar, tem que ser transformada. Isto é que é o verdadeiro sacrifício que temos que fazer. Dezoito. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Todas as coisas são novas e tudo provém de Deus. Vem de Deus. É Ele que nos chama, é Ele que nos dá o seu Espírito, que é esta gente que faz com que nossa mente seja transformada. Tenhamos uma maneira diferente de pensar. Vejam também em João, capítulo 14, versículo 26. João 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, em nome de Cristo, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Se é Jesus Cristo que nos envia, mas nos envia porque vai pedir ao Pai, e o Pai que nos envia em nome de Cristo. Porquê? Porque Cristo diz, envia a eles, envia a mim, envia a você. Uma vez que você acredite e se arrependa, e faça este compromisso, e calcule e faça a despesa do que isto significa. Por isso vemos aqui, diz assim, mas o Consolador, versículo 26, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, o Consolador. O Espírito é o nosso Consolador, é o nosso ajudante, como um advogado. É convocado, a palavra aqui Consolador, Paraclitos, convocado, chamado para um lado, chamado para ajudar. Aquele que defende a causa de outro perante o juiz ou um defensor, um advogado de defesa, um assistente legal, um advogado. Aquele que defende a causa do outro como um intercessor. No caso de Cristo, sim, Jesus Cristo é o nosso advogado, é o nosso sumo sacerdote, é o nosso defensor. Cristo, exaltado à posição de glorificação à direita de Cristo, do Pai, suplicando a Deus Pai o perdão dos nossos pecados, Ele é o nosso Consolador. Sim. Mas num sentido mais amplo, um ajudante, socorrista, um assistente, no sentido do Espírito Santo, é destinado a tomar o lugar de Cristo, que Cristo tinha com os apóstolos, após a sua ascensão ao Pai. O Espírito Santo então agora está conosco em espírito. Não é pessoalmente, como Jesus Cristo estava pessoalmente conosco,
mas o Pai e Cristo estão conosco em espírito, conduzindo-nos a um conhecimento mais amplo e mais profundo da verdade, da boa nova do reino de Deus, do Evangelho, e para nos dar a força divina necessária para nos capacitar, para nos ajudar a passar por que provações ou perseguições ou dificuldades nós tenhamos por causa do reino divino. Ora, na cultura grega da época, qualquer amigo que tomasse uma atitude para ajudar em tempos de necessidade legal poderia ser chamado Paraclitos. O lexicon de Arnold Gingrich define Paraclitos como aquele que aparece em nome do outro, mediador, intercessor, uma ajuda. Então, o que é este Paraclitos? Em 1 João, capítulo 2, versículo 1, 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, temos Paraclitos junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. Por isso, o nosso advogado, olhando pelo ponto de Cristo, ele é o nosso ajudador, o nosso consolador, o nosso sumo sacerdote, que está a intervir, a intercessar por nós. Por isso, Cristo, num senso desta palavra, é o nosso Paraclitos. Cristo é o advogado que defende os homens e nos representa perante o Pai, e por isso a função de Cristo é aquela como de um sumo sacerdote, como um advogado de defesa. Mas, em João 14, então Jesus é o Paraclitos. Vejamos então de volta a João 14. João 14. João 14, versículo 18. Diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Voltarei para vós. Versículo 19. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, e vós estareis, e vós também vivereis. O mundo não veria Cristo, mas seus verdadeiros seguidores, os cristãos, vão ver a Cristo. Ora, nós literalmente estamos a fisicamente, literalmente, realmente a ver o que outras pessoas físicas não veem? É esse o significado, o contexto? Está claro que não. Vemos no sentido de entendimento e compreensão. Nós vemos a Cristo porque o entendemos e o compreendemos. Veja no versículo 20. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Eu estarei em vós. Naquela época, quando Jesus Cristo era carne, Jesus Cristo estava com eles. Mas no futuro, que é agora, Jesus Cristo estaria neles. Quer dizer, depois dele morrer e ter sido glorificado, ele esteve neles através do seu Espírito. Da própria natureza de Deus sendo colocada nos discípulos depois da morte de Cristo e da glorificação dele. E nós, como cristãos, Cristo vive em nós através do Espírito de Deus, que está colocado em nós.
Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se amamos a Deus, vamos obedecer às leis de Deus, todas. Não é dizer, só obedeço a 9, mas uma delas não devo obedecer. Não, a todas. Esse é que me ama. E aquele que me ama será chamado por meu Pai, amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele, a esse cristão. Eu me manifestarei, isto é Jesus Cristo, eu me manifestarei a ele, esse cristão. A palavra manifestar, em grego, pode significar ser conhecido ou revelar. E é exatamente o que Jesus Cristo está a fazer por nós. Ele é revelado, só nós conhecemos Cristo. Não está a dizer que estamos literalmente a vê-lo, mas nós o conhecemos. Continua a ler aqui no versículo 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Viremos, o Pai e Jesus Cristo. Viremos para ele, ao cristão, e faremos nele morada. E por isso é que ele disse, no versículo 16, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Por isso é que adoramos a Deus em espírito e em verdade. Este outro Consolador, algumas pessoas estão a inferir que é outra pessoa adicional. Mas a palavra grega outro, palavra 243, allos, enfatiza similaridade ou mesmice, como se fosse o mesmo. Por isso é similaridade, não necessariamente uma distinção ou diferença. A palavra grega para diferenças é heteros. Por isso Jesus Cristo veio à terra e viveu entre os homens como homem. Deus, Emmanuel, entre nós, em carne. Ele estava com eles para ajudar, confortar, ensinar, guiar, lembrar a eles o que fazer. Por isso Jesus Cristo veio à terra para ajudar os discípulos e os apóstolos. Hoje, a sua vinda pessoal em pessoa foi substituída por uma espiritual, o Espírito Santo, o poder e a essência de Deus. Vejam aqui em Gálatas, capítulo 20. Capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Diz assim, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Jesus Cristo vive em nós. O Espírito Santo não é outra pessoa, não é outro ser, não é uma trindade, mas é o Espírito de Cristo e é o Espírito do Pai. Vejam em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 9 a 11. Romanos 8, versículo 9 a 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de facto o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em nós, é o Espírito de Deus que habita em nós,
tem o Espírito de Cristo, e se o Espírito de Cristo habita em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Quer dizer, não vamos estar a viver da maneira antiga, porque estamos a ser transformados com esta, como lemos em Romanos 12, versículo 2, somos transformados, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Por isso vemos aqui, versículo 11, se habita em vós o Espírito. Qual Espírito? O Espírito daquele que ressuscitou a Jesus. Quem é que ressuscitou a Jesus? Foi o Pai. Por isso Jesus Cristo estava morto. Por isso o Pai é que ressuscitou. Foi o Espírito do Pai. É o Espírito de Deus que procede do Pai. Mas o Espírito de Deus também é o Espírito de Cristo. Por isso diz aí em versículo 10, Cristo está em vós. E em versículo 11, se habita em vós o Espírito do Pai, que ressuscitou a Jesus. E por isso são usados o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, são usados intercambiavelmente. Só há um Espírito. É o Espírito do Pai. É o Espírito de Cristo. Só há um Espírito, que é o Espírito de Deus. Então, quais são as funções ou a obra do Espírito Santo? O que é que o Espírito Santo faz por nós? João 6, versículo 66. João 6, versículo 63. João 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica. A carne nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. O Espírito Santo é que nos vivifica, nos dá vida. É a essência de Deus em nós. Nos dá uma nova mentalidade, uma nova maneira de pensar e nós nos tornamos uma nova criação. Voltando a Romanos 8. Romanos 8, versículo 1 a 6. Romanos 8, versículo... Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque for impossível à lei de Deus, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semblança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito, isto é a justiça, o propósito, o que a lei diz que temos que fazer, o preceito da lei, se cumprisse em nós. Porque a lei é espiritual, não há nada errado com a lei. O problema é que nós estávamos a desobedecer a lei. Mas assim, através do sacrifício de Jesus Cristo, o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o Espírito que recebemos, que está a regenerar a nossa mente e a lavar a nossa mente, estamos agora a seguir um caminho diferente. Porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, as coisas do Espírito. Porque o pendor da carne, isto é, a inclinação da carne, dá para a morte, mas o pendor ou a inclinação do Espírito para a vida e paz. Isto é que é viver na verdade e viver no Espírito, irmãos. Veja o versículo 8 e 9. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de facto o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não é de Deus, não é cristão. Por isso vemos o Espírito nos dá uma mente espiritual. O Espírito nos revela, nos ensina assuntos espirituais que noutra situação nós não entenderíamos. 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Vejam versículo 9 a 11. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 a 11. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão pelo próprio Espírito do homem, que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O Espírito de Deus revela assuntos espirituais a nós. João 16, versículo 8 a 11. João 16, versículo 8 a 11. Quando ele vier, isto é o Espírito, não vier, o Espírito de Deus, convencerá, ou convictará, ou nos fará convictos, fará o mundo convicto do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Queridos irmãos, o Espírito de Deus nos faz convictos com a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é ensinada ou pregada, o Espírito convence as nossas mentes e as mentes das pessoas, nos faz convictos da verdade, da justiça, do pecado e que vai haver um julgamento adequado. Veja no versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará, isto é, o Espírito vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de ouvir. Este Espírito de Deus, esta essência de Deus, que vai alterar a nossa maneira de pensar, que nos vai revelar e vai fazer com que nós sejamos guiados a toda a verdade espiritual. E por isso o Espírito de Deus não é um espírito de temor, mas é um espírito de força, de poder, de amor e de moderação. Vejam em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: porque Deus não nos tem dado o espírito de temor ou de covardia, mas de poder, isto é, de fortaleza, de força, de poder. O Espírito de Deus é poder, de amor e de moderação e de uma mente sã. Por isso, irmãos, não podemos produzir os frutos de ser como Deus é por nós próprios. Não podemos produzir os frutos de ser como Deus é por nós próprios. Não podemos produzir o verdadeiro amor de Deus, a verdadeira alegria, a verdadeira paz por nós próprios. Precisamos do Espírito de Deus. É por meio do poder invisível de Deus que produzimos frutos segundo Deus. Isto é, resultados de valor, de substância espiritual. Algumas pessoas confundem obras com frutos do Espírito. Boas obras, que podem parecer espirituais. Boas obras, que podem parecer espirituais, podem ser feitas sem o Espírito. Pessoas sem o Espírito de Deus podem fazer muito boas coisas. Vejamos aqui o fruto do Espírito de Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. E 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, isto é, paciência, benignidade, isto é, delicadeza, amabilidade, bondade, assim,
uma certa gentileza, digamos assim, uma bondade, um ser bom, uma boa pessoa, fidelidade, ser fiel, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Queridos irmãos, existem boas pessoas no mundo. E graças a Deus há muito boas pessoas no mundo. E estamos gratos que sejam bons. Existem bons hindus, existem bons budistas, existem bons ateus. Preferimos que as pessoas sejam boas e tenham boas obras do que sejam más, está claro. Mas hoje em dia as pessoas vivem debaixo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Muitas pessoas podem fazer o que é bom sem o Espírito Santo. Vejam em 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 a 4. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 a 4. Ainda que se fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor de Deus, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tenha enorme fé, tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei, se não tiver amor de Deus. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, sou muito boa pessoa. E ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Meus irmãos, aí vê-se que pode-se fazer muitas coisas boas. Pode-se guardar o sábado. Pode-se dizimar. Pode-se jejuar. Podemos fazer isso tudo sem o Espírito de Deus. Podemos dar bem aos pobres. Podemos que o nosso corpo seja queimado. E ainda estar sem o Espírito de Deus. Vejam em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 9. Lucas, capítulo 18, versículo 9. Lucas, capítulo 18, versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, pois consideraram justos e desprezavam os outros. Aqui estamos a ver. Fariseus. Muito religiosos. Que se confiavam em si mesmos. Consideraram justos. Mas que olhavam para outros com desprezo. Precisamos ter cuidado, irmãos. Somos cristãos e estamos a olhar para outros que não estão, digamos assim, ao mesmo nível de prática que você e eu. Estamos a desprezá-los. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu pôs-se em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graça que te dou, porque não sou como estes homens. Eu obedeço às leis de Deus, eu sei a verdade, eu pratico os sábados, eu pago o dízimo, eu tenho cuidado que não estou a fazer isto, estou a fazer aquilo nos dias pagãos e faço isto, sou justo. Porque não sou como estes demais homens, que são roubadores, que são injustos, são adúlteros, que dizem que estão no caminho cristão, mas ainda fazem coisas pagãs que ainda não estão a aprender, ainda não aprenderam. Mas eu sou melhor.
Estou a desprezar os outros? E eu não sou como este publicano. Estou a jejuar 2 vezes por semana. Dou o dízimo de tudo quanto tenho. Queridos irmãos, não estou a dizer que não devemos jejuar, não estou a dizer que não devemos dar o dízimo, não estou a dizer que não devemos de guardar o sábado, mas o que eu estou a dizer é o seguinte: precisamos ter cuidado, não confiarmos em nós mesmos e não nos considerarmos justos. É o que Jesus Cristo está a dizer aqui. O publicano, versículo 13, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador, perdoa-me, perdoa-me. Digo-vos que este publicano desceu justificado para a sua casa. E aquele fariseu não. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Os fariseus eram exemplos notáveis para pensarmos se o que você está a fazer não é coisa de Deus, se você o que está a fazer não vem de Deus, se você está a servir, mas não está a servir verdadeiramente a Deus, embora seja boa pessoa, é tudo em vão. Porque nós precisamos ter fome e sede da justiça. Precisamos renovar o homem interior diariamente. Precisamos de orar, e estudar, e meditar, e obedecer, e invocar a Deus para que as nossas obras sejam queimadas. Porque precisamos ter obras de Deus. Em Apocalipse capítulo 13, vemos a história dos Laodicenses. É bem possível que os Laodicenses estavam cheios, ou estão cheios, de boas obras, mas com poucos frutos de Deus. Veja aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 a 16. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tem obras. Tem obras. Nem és frio nem quente. Quem dera que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Tu dizes: estou rico e abastado. Eu sei estas coisas, eu sou mais justo que o outro, eu sei as coisas todas de Deus, e o outro não sabe. Estou rico e abastado. E não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Isto é uma condição que existe no tempo do fim, irmãos. O comentário bíblico do crente diz que o nome Laodiceia significa um povo governando ou julgamento pelo povo. Interessante. Perdão. O comentário da Bíblia, da versão do rei Tiago, diz o seguinte: a igreja de Laodiceia, entre parênteses, direitos do povo, é a igreja da mornidão insípida. Descreve a condição moral da igreja no final da era da igreja. O povo exige seus direitos com democracia e quase anarquia é o resultado. Será o mundo em que vivemos? Parece.
A cultura hoje em dia, no Ocidente, é aquela em que as pessoas exigem seus direitos. Direitos das mulheres, direitos das crianças, direitos ao aborto, direitos do meio ambiente. As pessoas querem governar, querem estar no comando, querem pôr regras sobre outros. Por outro lado, querem o congregacionismo e submissão, obediência e cooperação saíram da moda. Sim, sabem falar disso, mas não praticam. Vemos muitos membros hoje em dia, muitas pessoas, divididos em pequenos grupos. E ninguém lhes pode dizer o que fazer porque sabem melhor. E por isso vemos a situação aqui. E estou a descrever agora aqui do comentário de Jamieson, Fawcett and Brown, que diz: a Igreja era caracterizada por orgulho, ignorância, autossuficiência e complacência. Laodiceia foi destruída por um terremoto cerca do ano 62 depois de Cristo e reconstruída por seus cidadãos ricos sem a ajuda do Estado. Essa riqueza decorrente da excelência das suas lãs levou a um estado de alta satisfação e indiferença nas coisas espirituais, como descreve Apocalipse 3, versículo 17. Na sociedade de hoje, irmãos, em que vivemos, as pessoas hoje se tornam complacentes e sentam-se que não precisam de mudar. Muitos hoje em dia mantêm ensinos contrários à sã doutrina. Fazem coleções de professores, ensinadores, ministros, pastores. E os melhores pastores, dizem eles, são os que ensinam o que eles querem ouvir. Veja em Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33. Versículo 30 a 33. Ezequiel 33, versículo 30 a 33. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Falam um com o outro, cada um ao seu irmão, dizendo: vinde, peço e ouvir qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona o lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tens bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isso, e vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Os laodicenses, que lemos em Apocalipse 3, 15 a 17, não estavam satisfeitos com as suas condições e não percebiam que estavam nus. Estavam autossuficientes. E isso é um perigo fatal, um estado de estar morno. Precisamos ter a certeza que estamos produzindo os frutos do Espírito de Deus e não apenas obras. Precisamos de nos examinar. Estamos com fome e sede de justiça, orando, estudando, obedecendo, jejuando, meditando e buscando a Deus de todo o coração? Se não estamos, então as nossas obras são apenas isso. Nossas obras. Você está com medo, ansioso ou apático? Está vazio, sentindo que as coisas não estão certas? Você está morno e indiferente?
Deus nos deu o seu Espírito para nós nos mudarmos. Devemos ser transformados da natureza humana para a natureza divina. Devemos desenvolver o próprio caráter de Deus. Mas não podemos fazer isso por conta própria. O Espírito de Deus é a própria natureza de Deus colocada em nós para nos ajudar. O Espírito de Deus nos ensina a como nos aproximarmos de Deus. Nos ensina a natureza de Deus e nos ensina as ações de Deus. Nos ensina a adorar Deus na verdade e em espírito. Deus quer compartilhar a eternidade conosco. Deus quer despertar o Espírito dele em nós. Mas nós não podemos descansar nos nossos sucessos, nas nossas glórias e realizações do passado. Deus em nós é a esperança da glória. Eventualmente seremos glorificados com o corpo como Cristo, como lemos em Filipenses capítulo 3, versículo 20 a 21. Não desista, irmão, deste futuro maravilhoso. Quando você vê um brilhozinho temporário das coisas desta era. Nada neste mundão pode comparar-se com a glória e a alegria que espera você.